segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada nós vimos esse trechinho aqui, olha, da nossa fábrica de XML, onde eu fiz a leitura de um arquivo XML a partir de um arquivo físico, né? um arquivo no sistema operacional. Nós chegamos ao ponto de dar play nesse arquivo e verificar que ele realmente faz a leitura do XML e traz esse texto de XML para a gente. Só que esse texto de XML ainda tem muita sujeira, né? Eu preciso de alguma forma transformar essas pessoas em objetos, cada um deles com as suas properties, suas propriedades setadas, para que eu consiga trabalhar na minha linguagem orientada a objeto. Então hoje o que a gente vai ver é o seguinte, é como transformar esse XML lido ou qualquer texto de XML em um vetor de objeto, ou seja, eu tenho um vetor de pessoas com essas duas pessoas aqui nele, com as propriedades ID, nome, idade e cidade. Então a gente vai trabalhar com esse método. Obviamente eu tenho que ter um método desse para cada tipo de entidade, né, de classe de entidade, para que ela reconheça esse método e possa fazer a transformação da forma correta. Para fazer isso, nós vamos entrar na nossa solution, dentro de interoperabilidade.dal, tá? A primeira coisa, eu vou criar um modelo de dados, com o botão direito em model, add class, que eu vou chamar de pessoa. Vou precisar de pessoa para que eu possa criar uma lista de pessoas e nessa lista de pessoas eu trazer os dados lá do XML para o nosso objeto, né? Então, ó, essa aqui vai ser uma classe de entidade, onde a gente vai pegar o conteúdo desse XML e colocar nela, numa lista dessa pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses atributos aqui e colocar como properties lá. Tá joia? Então vamos começar, ó. Prop tab, o primeiro é do tipo int mesmo, é o ID. Prop tab, eu vou criar uma property string, que é o nome. Então lá, ID e nome já temos, idade e cidade. Prop tab, idade. Prop tab, esse é do tipo string e é a cidade. Ok? Já temos o nosso modelo, ok? Vou salvar aqui, temos que lembrar que aqui no XML, para que ele seja reconhecido, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Using interoperabilidade.dal.model. Ok, os modelos já são reconhecidos aqui. E agora eu vou criar um método que vai pegar
o meu XML e vai transformar numa lista de pessoas. Então, olha lá, o método público, ele devolve uma lista de pessoa e eu vou chamar ele de converter XML para objeto. E eu vou passar como parâmetro para ele uma string de XML. Ou seja, vejo que os métodos casam entre si, né? Porque esse método ele vai pegar o texto de XML, que é o texto que é retornado por esse aqui, ó. Então esse método aqui, ó, vai lá no arquivo, lê o XML e transforma o XML num texto. Aí eu posso passar o resultado desse método como parâmetro para esse método, para eu ter a minha lista de pessoas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou partir do pressuposto que o meu XML já está aqui nesse arquivo. Já foi lido de alguma forma, ou ele já foi gerado de alguma forma, eu só preciso converter ele numa lista de pessoas, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. A gente já começa com um pequeno probleminha, que eu ter que trabalhar com o XML Text Reader. Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar aqui, ó, XML Text Reader, ok? Vou chamar ele de XTR, de XML Text Reader. É igual a new XML Text Reader. Vejam que eu tenho aqui alguns métodos construtores dele lá. Vejam. Nenhum desses métodos construtores trabalha simplesmente com um texto XML. Onde você vê um parâmetro do tipo string, é simplesmente para você passar o caminho de onde o arquivo XML está. Então, para a gente não interessa dessa forma. Então, a melhor forma de instanciar esse XML Text Reader é através de um string. Só que a gente tem como parâmetro uma string e não um string. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer vai ser transformar esse string aqui numa variável string para ser colocada aqui, ok? Então aqui, olha, a gente precisa de uma variável string. Então nós vamos ter que transformar esse string em string, ok? Para fazer isso, a gente vai começar com um vetor de byte. Onde eu vou criar esse vetor de byte através do método getBytes do string do XML, ok? Então o que eu estou pegando aqui? Eu estou codificando via UTF-8 todos os bytes que eu estou encontrando na string XML e estou jogando isso para um byte array, ou seja, essa é a variável que eu estou criando, que chama byte array, e ela é um vetor de bytes. Esse byte array, o que eu vou fazer com ele? Eu vou criar um memory string, que é a nossa variável string.
E aí sim eu consigo passar como parâmetro para o construtor do MemorString, eu consigo passar um byte array. Ok? Então eu tive que fazer duas transformações para eu atender o que está pedindo aqui, olha, como parâmetro no construtor do XML Text Reader. Eu peguei o nosso string, que era o XML, transformei ele num vetor de byte. Esse vetor de byte eu consegui usar como parâmetro para instanciar um memory string. Esse memory string eu coloco como parâmetro para criar o nosso XML Text Reader. E só a partir de agora eu consigo trabalhar com esse XML Text Reader, ou seja, ele já tem aqui dentro do Text Reader, ele já tem todo o nosso texto XML convertido. Agora a gente precisa fazer o seguinte, eu preciso criar o meu vetor de pessoas, né, que é o que eu vou devolver, eu preciso criar esse list de pessoas. Então, list de pessoa, vou chamar de pessoas no plural. Ok? E vou criar uma variável do tipo pessoa, que é a variável que eu vou utilizar para ir adicionando no meu vetor de pessoas. Agora eu vou ter que fazer um loop para ir percorrendo esse XML Text Reader aqui, do início ao fim, para encontrar cada pessoa e conseguir adicionar ela no vetor de pessoas. Então, eu já começo com o meu loop. Enquanto eu consigo fazer uma leitura, read, no XML Text Reader, eu vou continuar. Aí, a gente começa a identificar as coisas, tá? Então, antes disso, eu esqueci, né? Eu só criei a primeira variável pessoa, né? Primeiro a variável pessoa, e agora eu vou instanciar a primeira pessoa. Ok? Vou deixar ela instanciada aqui. E agora, partindo do pressuposto que eu já tenho a pessoa, eu tenho que trabalhar com os tipos de nó que eu vou encontrar no meu XML, tá? O que são os tipos de nó? Cada tag dessa vai ser um nó, ok? E eu consigo identificar esse nó, esse tipo de nó, esse e dos atributos, enfim. Eu consigo identificar cada um deles. E é o que eu vou fazer para eu saber qual objeto ou qual parâmetro, né, está sendo lido agora. Então, o nó que interessa para a gente é o nó de elemento, ok? Então, esse aqui é um nó de elemento, ok? Então, é esse nó que interessa para a gente. Então, o que eu vou fazer? Se o XML Text Reader que está sendo lido agora, ponto, node type, ou seja, o tipo do nó que está sendo lido agora, for igual a um XML node type ponto element, ok? Então, se eu estou lendo um elemento e esse elemento tem o nome de ID, esse cara eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Na minha primeira pessoa, né, na pessoa a ser que foi instanciada, né, eu vou pegar esse cara. Então, ó, o p.id vai receber o conteúdo desse elemento. E como esse elemento ele é do tipo int, então eu vou fazer o xtr.read
element as int. Que tá aqui, ó, read element content as int. E ele já fez a leitura e atribuiu no meu P, né, que é a pessoa. Como a nossa classe, né, de pessoa tem o ID, nome, idade e cidade, nós vamos ter que repetir isso aqui 4 vezes. Ó, e essa primeira foi para o ID, essa para o nome, essa para a idade e essa para a cidade. Ok? Então vou só substituir idade e aqui cidade. Obviamente, a idade eu vou ler como as int e o ID eu também vou ler como as int. Porém, o nome eu vou ler como as string. Assim como eu vou ler a cidade também como as string. Ainda está dando erro, obviamente, porque eu não troquei aqui, ó. P.nome, agora resolveu. Aqui a idade, P.idade. E a cidade é P.cidade. Agora resolvido. Bem, assim que eu leio o último elemento, que é a cidade, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que adicionar essa pessoa, essa primeira pessoa, na minha lista de pessoas. Então, eu vou fazer aqui, olha, pessoas.add, vou adicionar o P, que é a pessoa que eu acabei de criar agora. Ok? Feito isso, eu já tenho que criar uma nova pessoa. Por quê? Porque quando eu percorrer esse loop novamente, ele já vai tentar pegar o ID da nova pessoa. Então eu vou fazer, ó, P igual a new pessoa. Já criei uma nova pessoa e beleza, ele vai rodar esse loop todinho. Quando ele sai do loop, olha lá, ó, ele saiu do loop, significa que ele já leu todas as pessoas. Então simplesmente eu retorno pessoas. Ok? Retorno pessoas. Dessa forma o meu método está criado para converter esse XML específico de pessoas para um vetor de objeto de pessoas. Então agora só resta a gente testar. Nós estamos fazendo o teste aqui, no teste XML, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma grid view, vou arrastar aqui para baixo, ok? Vou botão direito nela, em Properties, vou chamar ela de GDV de grid view, pessoas. Feito isso, eu vou configurar ela, que é um auto format, vou colocar esse tipo de formatação, vou deixar ela desse jeitinho, que o nosso objetivo é mostrar só esse XML aqui como pessoa, ok? É só isso que a gente quer. Então eu vou dar um F7 novamente e olha lá o que a gente tem, ó. A gente tem esse XML, eu vou trocar um pouco o código só para a gente ter mais facilidade. Ó, string XML recebe o XML do arquivo. A nossa txt.xml vai receber o XML que foi lido aqui de cima. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, a nossa grid
de pessoas, ponto, data source, vai receber como parâmetro da nossa fábrica de XML o converter XML para objeto. E a gente vai passar a nossa variável XML, que é o texto do XML. Ok? Bom, feito isso, a gdv pessoas.databind, para eu atualizar, e acabou. Tá? Eu estou mostrando isso de uma forma bem simples, somente para que você consiga ver que o XML que foi lido aqui do arquivo para uma string XML foi atribuído na nossa text, e da text ele foi enviado como parâmetro para o nosso método que converte o XML numa lista de pessoas, e essa lista foi atribuída à nossa grid. Então ela deve aparecer lá na grid. Vamos testar. Tá lá, olha, a nossa grid. Eu não configurei ela, né? Mas ela tá aqui, olha, o ID, o nome, a idade e a cidade das duas pessoas. Então tá vendo? O meu XML, que foi pego de um arquivo, ele foi jogado na forma de XML aqui mesmo, e depois ele foi, através do método que a gente criou na aula de hoje, ele foi convertido numa lista de objetos do tipo pessoa, preenchendo todas as suas propriedades, depois colocado de forma automática aqui na nossa grid. Ou seja, até o momento a gente viu como gerar um XML para um outro sistema, né, um outro jogo, e como ler um arquivo XML, né, um arquivo enviado enviado via download ou FTP ou qualquer outra coisa, como ler esse arquivo em XML, transformá-lo em texto e posteriormente em objeto, ou como fazer a leitura diretamente de um banco de dados de um campo XML. Então você faz a leitura do campo XML e depois já consegue transformar ele num vetor de objetos ou num objeto único, dependendo do que você está lendo, para trabalhar na sua linguagem de programação. Aqui, né, se eu tivesse na minha fábrica de XML, se ao invés de uma lista eu tivesse com um objeto XML, era só eu, em vez de devolver uma lista aqui de pessoa, devolver uma única pessoa. O resto do método continuaria da mesma forma, né? Obviamente eu não precisaria declarar isso aqui e eu devolveria diretamente a pessoa aqui, tá? Eu faria um return da pessoa aqui, ok? Então seria muito fácil. Dá até para eu fazer rapidamente aqui para não estender muito a aula. Ó, vou copiar e colar só para simular que eu deveria devolver uma pessoa. Converte XML para objeto. Então aqui, ó, ao invés de uma lista de pessoas, eu vou devolver uma única pessoa. Vou trocar o método aqui, ó, para pessoa, tá? Esse cara aqui eu não preciso mais dele, tá? E eu posso até fazer isso aqui, olha, deixar tudo juntinho. E aqui eu já faço um não, aqui eu não preciso fazer isso. E aqui return P. Ok, resolvido, tá? Então, olha, eu já tenho aqui, ó, para eu já tenho um método aqui para devolver uma única pessoa, ok? Logicamente, eu teria que passar aqui um XML de uma única pessoa. Se eu passar
esse XML que tem agora, que a gente criou, que são várias pessoas, são duas, ele devolveria para mim a primeira pessoa só. Tá joia, gente? Então, qualquer dúvida, estejam à vontade para entrar em contato e perguntar.